A passagem de hoje é Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. Vamos ler juntos. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém. Na passagem de hoje, Paulo nos diz algo com clareza. Ele adverte contra um outro evangelho e aponta, maravilhado, o fato de que os Gálatas se desviaram para esse evangelho. No versículo 6, ele diz: tão depressa passasseis daquele que vos chamou. E aqui, tão depressa, não significa apenas que eles se afastaram rapidamente. Inclui também o sentido de que se afastaram com demasiada facilidade do chamado com o qual o Senhor os chamou. Assim, embora pareça dizer, como vocês se desviaram tão rápido, pouco tempo depois de eu ter pregado o Evangelho, na verdade ele está repreendendo-os. Como, sendo o Evangelho tão poderoso, vocês se desviaram tão facilmente para outro Evangelho, que na verdade nem é Evangelho? Como bem sabemos, a Igreja da Galácia enfrentava grandes dificuldades, a ponto de Paulo, em sua epístola, ir direto ao assunto, sem as saudações habituais. O fato de ele dizer que está maravilhado é uma ênfase. Ele está expressando que a situação é estranha, algo que não deveria ter acontecido e que ele não viu em nenhum outro lugar. É de se pensar como eles puderam se voltar tão rapidamente para outro evangelho, depois de Paulo ter se esforçado tanto para pregá-lo. O outro evangelho mencionado aqui, na verdade, não é um evangelho. É simplesmente uma mentira. É correto pensar que o que se chama de outro evangelho é uma falsidade, algo que não é a verdade. Não existe um segundo evangelho em lugar algum. Por isso, Paulo afirma claramente, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. O outro evangelho mencionado aqui parece referir-se aos judaizantes, que pressionavam os Gálatas a adotarem práticas do judaísmo. Na cultura greco-romana da época, a mutilação do corpo era vista como algo degradante. Para se converter ao judaísmo, era necessário passar pela circuncisão. Por causa desse costume, muitas pessoas, embora tivessem interesse no judaísmo, relutavam em ser circuncidadas. Nesse contexto, o evangelho pregado por Paulo, de que o que importa não é a circuncisão nem a lei mosaica, mas somente a graça de Jesus Cristo, a graça da cruz que pode nos salvar, fez com que muitos gentios abraçassem a fé. No entanto, depois que Paulo pregou o evangelho, os judaizantes vieram e os tentaram novamente, dizendo que a fé em Cristo não era suficiente. Eles argumentavam: vocês dizem que são salvos por crer em Jesus, mas isso não tem valor se não se tornarem judeus. E insistiam que era preciso receber a circuncisão e guardar a lei. Então, no coração das pessoas, as antigas inseguranças tornaram-se um obstáculo. Surgiram aqueles que queriam ser circuncidados, os que de fato o foram e os que passaram a defender a importância da tradição judaica. Eles começaram a tratar o evangelho de Jesus Cristo, que é completo, como se fosse incompleto. As pessoas sentiam que precisavam fazer algo, que a salvação deveria ser conquistada por algum esforço. Essa ideia de que o homem não precisava fazer nada para ser salvo as deixava inseguras, levando-as a pensar: será que a graça da cruz de Jesus Cristo por si só é suficiente? Não deveríamos nós também fazer alguma coisa? No entanto, o Evangelho da graça da cruz de Jesus Cristo, que nós conhecemos e que a Igreja da Galácia conheceu, é completo,
a ponto de Paulo declarar anátema quem pregar outro evangelho. Ele não tem defeito algum, e podemos ser completamente salvos somente por Jesus Cristo. Pela graça do sangue da cruz, o amor perfeito de Deus foi revelado, e tudo o que precisamos fazer é crer nesse amor, manifestado no sacrifício de Jesus Cristo. O ponto central é este: o amor de Deus está contido no sacrifício da cruz. No evangelho que Paulo pregou, está contido o amor de Jesus Cristo, que entregou a sua própria vida. Se naquela época havia um outro evangelho que abalou a igreja da Galácia, quais seriam as falsas verdades que abalam a nossa vida de fé hoje? Vamos refletir sobre isso. Existem várias heresias e seitas, especialmente movimentos que tentam se infiltrar na igreja e abalá-la com doutrinas falsas, que não podem ser chamadas de evangelho. Há também a proliferação de falsos profetas, e sem dúvida, ainda hoje, em algum lugar, eles estão tramando para desestabilizar a igreja. Mas, além dessas ameaças externas, que já conhecemos bem, o que mais poderia se tornar um outro evangelho que abala a igreja e os crentes por dentro? Quero que reflitamos sobre isso com calma. O que, não sendo o evangelho, penetra em nós como se fosse, derrubando-nos com tanta facilidade, mesmo dentro da igreja? Pensando bem, a primeira coisa que me vem à mente é a infiltração dos valores do mundo na igreja. Durante um sermão do nosso pastor titular, a expressão santo desperdício ressoou profundamente em mim. No entanto, em algum momento, os princípios do mundo, como eficiência, competição, justiça e recompensa, foram trazidos para dentro da igreja. E não me refiro ao princípio divino de justiça e recompensa, mas à justiça do mundo, à definição mundana de justiça, que passou a ser o padrão aplicado na igreja em muitas ocasiões. Contudo, ele nos ensinou um amor que, para o mundo, parece um santo desperdício. O amor que Jesus Cristo nos mostrou ao morrer na cruz. O amor do Pai na parábola do filho pródigo, que o abraçou sem restrições. O amor do dono da vinha, que deu o mesmo salário tanto ao trabalhador que chegou de manhã quanto ao que chegou no fim do dia. Por meio desses exemplos, ele nos mostrou que esse amor está no cerne do Evangelho, que o amor de Deus é o fundamento do Evangelho. O Evangelho não é eficiente, nem calculista. O Evangelho que nos foi pregado só pode ser explicado pelo amor. No entanto, muitas vezes tentamos aplicar dentro da igreja os mesmos princípios que regem nosso ambiente de trabalho. Questionamo-nos se algo é eficiente e que tipo de resultado podemos obter com o investimento feito, sempre com base na eficiência. E com muita facilidade, caímos na armadilha de julgar e condenar os outros, dizendo: isto é certo, isto está errado. Julgamos nosso próximo e, muitas vezes, queremos cobrar a sua dívida até o fim. Vemos também que, por não conseguirmos liberar o perdão, os relacionamentos dentro da igreja permanecem quebrados por muito tempo. Os valores do mundo, aquilo que é considerado natural lá fora, entram com muita facilidade na igreja. E vemos os valores do Evangelho, que Deus nos mostrou por meio de Jesus e nos chamou a seguir, serem abalados. Percebemos que aquilo que deveria ser natural na igreja é abalado em nossos corações. E observamos como essa cultura, na qual o que é normal no mundo também se torna normal na igreja, se infiltra gradualmente em nós. Lembro-me do que um diácono de uma igreja onde servi no passado me contou. É a história de um jovem com quem ele morou. Antigamente, era comum em algumas igrejas haver o que chamavam de casa de jovens, um lugar onde os rapazes solteiros podiam morar juntos. O testemunho desse diácono vem dessa época. Ele contou que, quando rapazes moram juntos, às vezes há atritos e as vozes se alteram. Um dia, sendo ele o mais velho, sentiu-se incomodado com algo que o mais novo fez, e eles tiveram uma pequena discussão. Enquanto o repreendia, o rapaz lhe perguntou: "Irmão, você está me corrigindo por amor?"
O diácono me disse que naquele momento sentiu como se tivesse levado um soco na cabeça. O pensamento: será que estou corrigindo este irmão com um coração que realmente o ama? Estou apontando o erro dele com amor? O atingiu em cheio, e ele se deu conta de que, em seu coração, não havia amor. Ele continuou, dizendo que, embora muito tempo tenha se passado, e hoje ele seja um homem casado, pai de família, e ainda congregue na mesma igreja que aquele amigo, ele nunca esqueceu aquela pergunta. Ele disse: acho que ele nem se lembra mais, mas eu nunca esqueci. Hoje, ao disciplinar meus filhos, eu me pergunto: estou fazendo isso por amor? Ao conversar com minha esposa, estou dizendo estas palavras com um coração que a ama de verdade? Nas minhas relações no trabalho e em outros lugares, estou agindo com um coração que ama as pessoas ao meu redor? Aquele momento o marcou para sempre, forçando-o a fazer essa pergunta a si mesmo incessantemente. Hoje, convivemos com várias pessoas na igreja e participamos de diversos ministérios. Será que estamos servindo nesses ministérios com amor? Estamos nos relacionando com as pessoas ao nosso redor com esse amor verdadeiro? Deus nos deu a igreja, o corpo de Cristo. Estamos caminhando em nossa jornada de fé com um amor sincero pela igreja? Pergunto-me se o outro evangelho de hoje não seria justamente viver uma vida de fé sem amor. Será que não trocamos o evangelho do santo desperdício de Jesus, que é ineficiente aos olhos do mundo, por um evangelho de eficiência, arrastado pelos valores seculares? Será que o amor que foi derramado por nós na cruz está de fato dentro de nós? Que os nossos corações não sejam roubados por esse outro evangelho. No texto de hoje, ao declarar anátema quem prega outro evangelho, Paulo adverte contra os falsos mestres. Mas no versículo 10, ele continua dizendo: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. A passagem do versículo 10 faz um paralelo com o versículo 1, onde ele se apresenta: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ele afirma claramente qual é a sua origem: Deus. Ele não foi enviado para agradar a homens. Paulo deixa claro que sua missão não é agradar a homens, mas a Deus. Gostaria que hoje, em todas as áreas da nossa vida, pudéssemos nos examinar. Se não estivermos vivendo no amor que Jesus Cristo demonstrou, talvez seja um sinal de que estamos nos distanciando da nossa origem, que é Deus. Tenho certeza de que todos os irmãos aqui foram chamados por Deus. Mas e aquele coração sem amor que às vezes surge em nós? Aquele coração influenciado pelo mundo, que age segundo um outro evangelho, que não é o de Jesus? Será que ele vem de Deus? Ou será que ele busca agradar aos homens, ou talvez, agradar a nós mesmos? Que este seja um momento precioso para olharmos para dentro de nós. Portanto, que a nossa motivação não seja agradar a homens, mas buscar a alegria de Deus, agradar a Deus. Que na vida que vivemos hoje, possamos olhar para os outros com o amor de Jesus Cristo e viver a vida de um santo, fundamentada no verdadeiro evangelho e não em outro. Que a maneira como nos relacionamos com as pessoas na igreja, com os ministérios nos quais servimos e com a própria igreja não seja guiada por um outro evangelho, contaminado pelos valores do mundo. Que, ao contrário, possamos olhar para as pessoas, para o ministério e para a igreja com os olhos de Deus, seguindo a sua vontade. Assim, em vez de julgar ou falar mal uns dos outros, que sejamos todos abençoados com a capacidade de nos firmarmos na fé verdadeira, abraçando as pessoas, os ministérios e a igreja de Deus, segundo a sua perfeita vontade.